Eu adoro quando a mesa está cheia, e nós vamos ter que tirar foto e já postar, porque da última vez reclamaram que a gente fala dos quadros quando troca, mas quem ouve pelo rádio não vê, né? Só vai ver quem assiste pela net, depois, e mesmo quem vê pelo Facebook a transmissão da rádio também não vê, porque a câmera está num lugar que não mostra as obras do artista De Faria. E hoje, quem vai falar do De Faria é o Genivaldo Amorim. Muito bom dia. Bom dia, Roseli. Tudo bem? Ótimo. Nossa, aqui Galeria 105, cada vez melhor aqui, né? Cada vez melhor. A ideia é essa mesmo. E hoje trazendo como convidada a Eliette Tordim. Eliette, que também é uma artista consagrada, já teve seus quadros aqui, fez o maior sucesso aqueles quadros, todo mundo se encantou com aquelas figuras tão minúsculas, tão pequenas, né? E tantos detalhes na obra. Muito bom dia. Bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui hoje para falar de um grande artista, um amigo nosso, o De Faria. De Faria. Quem foi De Faria, Genivaldo? A De Faria, além de um dos grandes amigos que eu tive na vida, De Faria foi um dos artistas mais criativos que eu conheci. E que Valinhos teve a sorte de tê-lo aqui durante bastante tempo, então eu tive o privilégio de acompanhar a produção dele durante esse tempo todo, inclusive registrando o que ele fazia, porque muita coisa do que ele fazia era sabe, perecível, não era perene, eram obras que se acabavam com o tempo. Então, felizmente, eu registrei isso. Então, hoje, muitas dessas obras existem só através dos registros que eu fiz. Que eu tenho um acervo assim, de algumas centenas de fotos do que ele fazia na casa dele. Segundo Eliette, e a gente está vendo aqui, ele era demais criativo e nada podia ter muita forma, não é isso, Eliette? Era tudo que era estranho e não tinha formas quadradas, era com ele, né? E aí a gente está vendo aqui nesse trabalho que está aqui, feito com aqueles folhas de revista, enroladinho, aqueles... Fazia o canudinho. E aí montando uma imagem tão bonita, não é? O De Faria, ele fez essa série de trabalhos, inclusive eu tenho um na minha sala enorme, tem mais de 2 metros de comprimento, assim, um trabalho maravilhoso. E ele fez esse trabalho numa época que isso virou uma febre no artesanato. Então as pessoas faziam cestos, faziam um monte de coisa. Ainda, né? Mas houve uma época que surgiu... Foi o boom, né? Isso, foi o boom disso. E aí, um monte de programas de artesanato na TV, ensinando a fazer isso, e ele pega isso, que já estava, na época, já estava meio batido, e para fazer arte. E ele fez uns trabalhos incríveis com isso. Um deles, esse painel, a gente tem um trabalho aqui que é o menor, que é uma obra que pertence à coleção da Ana Massara. Eu tenho um, e ele fez uma série, que isso eu não sei o que aconteceu com isso, que chamava Tapesaicos. Que era... Não, na verdade não era tapesaico era outra coisa. Eram as misturas de tapetes e tapeçarias com mosaicos que ele fazia. Mas ele fez uma série de uma espécie de uns vasos, parecendo escultura feita de papel, que é um trabalho maravilhoso, assim. Então ele tinha essa capacidade de pegar coisas, às vezes banais, e transformar em arte. Isso é coisa de artista, né? De artista é muito bom. De artista eu me lembro de Faria porque ele era baixinho, cabelos brancos, tinha uma barbicha, né? Eu venho algumas vezes aqui na rádio, porque acho que ele participou de alguma coisa de arte que houve. Tendências. Foi isso? Sim. Porque eu me lembro dele aqui. Era um cara despojado, tranquilo. De onde veio o De Faria? Ele não era muito tranquilo, não. Ele era assim... Ele era uma pessoa inquieta e de um certo modo difícil, né? Então, ele mesmo se falava que ele era ruspioso. Esse termo é interessante. Ele era ruspioso, assim. Mas eu adorava ele. O De Faria nasceu em Marília, em 1937. Se formou em artes plásticas. Foi professor
durante... Eu não sei se ele chegou a ser professor universitário, mas ele se aposentou como professor. Foi casado com uma professora, que foi diretora também de colégio, e veio para Valinhos no início da década de 90. Eu não tenho a data exata que ele veio para Valinhos, mas ele veio no início da década de 90. Eu o conheci em 1996, na época do Panorama, do primeiro Panorama das Artes, que eu conheci ele, e aí, naquele processo, a gente acabou ficando amigos, e ele ainda estava... Ele já estava morando no Joapiranga, onde ele tinha uma chácara. Ele tinha uma chácara enorme, maravilhosa, e ele construiu uma casa lá e ele usava a casa como um suporte para o trabalho dele. Então, assim, era cheio de mosaicos, cheio de coisas nas paredes, e tinha umas coisas incríveis, assim, tinha um painel lá que era um para-brisa quebrado, que ele colou na parede e encheu de mosaico em volta, e era um trabalho maravilhoso, assim. Então tudo que caía nas mãos dele, as pessoas, com o tempo, as pessoas levavam... quebrou um vaso na minha casa. Vou levar o Defaria. Ele vai transformar. E eu adorava isso. Então, e as pessoas levavam coisa. Quebrou, tem uma coisa quebrada aí. Então ele tinha essa capacidade de transformar o caos em arte. E arte de primeira, assim. E o modo de trabalhar dele, eu sou muito racional nas minhas coisas. O modo de trabalhar era muito intuitivo. Então, o Defaria começava uma coisa aqui, ele não sem pensar no fim. No próprio processo, ele ia trabalhando, ele ia criando. Então, se uma coisa desse errado, você está fazendo um desenho aqui, uma pintura, tombou um copo d'água em cima da pintura dele, ele não se desesperava, não jogava aquilo fora, ele aproveitava aquele acidente e aquilo ia para um outro caminho. Então, era uma capacidade maravilhosa. Agora, Eliette, quando a gente escutando o Genival, a gente vai viajando um pouco, imaginando como é que o Defaria trabalhava com tudo isso, né? Para você, que é uma artista plástica, que tem acompanhado o movimento da cidade, né? Tem uma convivência com o artista de tamanha capacidade e criatividade como foi o Defaria. Isso ajudou você no seu crescimento profissional? Sim, com certeza. Eu conheci o Defaria em 1997, através do Cláudio Marchiori, que nos apresentou, e aí formamos um grupo que foi o Temas e Tendências, onde ele era o cabeça, assim, que, né, montava, fazia as reuniões e tal. E eu tive esse privilégio, tanto é que, assim, eu tinha um grande carinho por ele por mim, e meu apelido era Menininha. Ele me chamava de porque Menininha. você é pequena, né? Então... assim, uma forma muito carinhosa, e estávamos sempre juntos. Final de semana, chamava, íamos tomar um vinho, ele gostava muito de receber as pessoas, e aí ele começou a fazer um mosaico do lado primeiro ele começou no fundo da casa, e eu, como eu trabalhava, tinha também uns azulejos que eu vendia, eu ia separando para ele os estoques que sobravam e ele ia usando. E na parte de trás da casa, ele foi escrevendo o nome de cada artista. Então, nós temos, eu não sei se hoje ainda é mantida a casa, né, dessa forma, mas na parte de trás, assim, tinha um mosaico com o nome dos artistas, dos amigos dele. E aí, na lateral, ele fez uma obra com entulhos, tudo que era entulho, telha, o que sobrava de construção, ele usava. E ele fez uma obra maravilhosa, com umas colunas, era um espaço que não tinha como não gostar, você se sentia... Num outro mundo, num né? outro mundo, exatamente. Então ele tinha uma criatividade, uma coisa assim, excepcional. A forma com que ele mudava de ideia, e ele ia fazendo. Então a cerca da casa dele era toda enfeitada, ele fazia aquelas instalações maravilhosas, quando na época quase nem se ouvia falar de instalação, né?
Então ele sempre foi muito à frente do tempo e viajava assim nas ideias e então foi realmente uma pessoa muito interessante de conhecer e acredito que todas as pessoas que passaram pela vida dele tiveram um crescimento muito grande pela convivência com ele. Olha que legal. O Tiago já colocou aqui a fotinho, né, Das obras. das Legal. duas obras, tá? De longe, mas para as pessoas saberem o que nós estamos falando, né? E já tem gente aqui, ó, dando sinal de positivo, que já está nos acompanhando aqui. Agora, quando a gente pensa, né, em trabalhos como esse aqui, esse primeiro aqui é uma tapeçaria, mas uma tapeçaria completamente diferente, porque ela vem em alto relevo, ela é muito colorida, é uma coisa maravilhosa, não é? Eu me meti a fazer umas aulas com ele, e eu adorava essa tapeçaria, e ele falou, vem para cá e vamos começar a fazer, eu vou te ensinar. Ai, gente, mas não dava para mim, isso era muito trabalho, eu trabalhava, chegava assim, no final tinha feito um tantinho assim, e aí eu chegava lá, às vezes ele pedia você precisa de um caderno, você não trouxe um caderno? Eu falei, não trouxe caderno, trouxe lá. Eita, mas eu arrumei só tem um aluno ainda, é do Mobral ainda, tem que dar um caderno. Fala assim, eu vim para aula prática, não teórica. Mas é maravilhoso, assim, o De Faria era uma pessoa... Nós fizemos em 2001, fui eu, ele e o Catuí. Nós fizemos um calendário de parede, mas todo feito à mão. Então, cada um fez uma parte, depois a gente juntou isso aí, então eram 4 meses de cada um, uma coisa assim. Mas os trabalhos dele, a gente chegava lá, inclusive tem vários, sobrou muito, ele se empolgou com aquilo, então fez uma montanha de trabalho. Mas os trabalhos dele, tinha que chegava assim, você ia falar com ele, nossa, De Faria, que incrível isso, que coisa maravilhosa, como você fez? Era um chinelo velho que eu tinha aqui, eu cortei e fiz um negócio e usei como carimbo. Mas era uma coisa que eu ia tentar fazer igual, nunca saía igual. Então ele tinha essa capacidade de surpreender a gente. Assim, era um trabalho, era um cara maravilhoso. E eu ia toda... Eu não tenho um sentimento de... Eu sinto uma falta dele, uma saudade dele tremenda, mas eu não tenho esse sentimento de que eu devia ter estado mais com ele. Não, eu ia toda semana na casa dele. E ele era casado com a esposa dele, chamava Cida, Maria Aparecida, e era um casal que eu achava incrível, porque ele era daquele 280 o tempo todo, e ela era aquela pessoa centrada, era aquela pessoa centrada, aquela pessoa calma, era totalmente o oposto dele. Porque ele aparentava isso. E aí... Não era. E aí, toda vez que eu ia lá, aí chegava uma hora que eu ia à tarde e fazia para tomar um café, né? Aí ela ia lá e botava a mesa, assim, sabe, aquela coisa formal, Cida, não precisa. Não, precisa sim, você fica com o De Faria desse jeito aí, não precisa fazer as coisas direito. Então era um casal que eu achava maravilhoso. Pois os opostos se atraem, né? Pois assim, ele era muito... Já diz como é que fala? Já diz o velho ditado, né? Nós estamos conversando aqui com o Genivaldo Amorim, com a Eliette Tordin. O tema é o artista De Faria, que nos deixou já há 4 anos, mas ele se foi, mas a obra ficou maravilhosa e é o que ilustra aqui a nossa Galeria 105, né, ponto 9, que foi o nome dado pelo Cup.art, e a gente fica muito feliz com isso. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta, não sai daí não. Valinhos FM 105,9, apoio cultural. Participe da 5ª pizzada da Valinhos FM, sábado 7 de julho, com entrega das 11 da manhã até as 3 horas da tarde, no Centro Pastoral São Sebastião. Adquira seu Vale Pizza, calabresa ou mussarela, por apenas R$ 22,00 cada. Colabore você também com a nossa emissora.
Quinta Pizzada da Valinhos FM. Você pode adquirir o seu Vale Pizza com os nossos voluntários ou na Secretaria da Paróquia São Sebastião. Informações 3871 1523. Venha fazer parte do Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. É a escolha ideal para quem quer tranquilidade e saber que sua família está em boas mãos. O Plano de Saúde Santa Casa foi planejado para ser do jeito que você precisa. Ligue 3829-6699 ou 3305-2777 e conheça as facilidades. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Avenida Joaquim Alves Correia, número 4371, Nova Suíça, em Valinhos. Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. A saúde de sua família em primeiro lugar. Revista da Manhã. 9h39. Estamos conversando com dois artistas, hoje falando de um terceiro artista, que é o De Faria. Estou recebendo aqui a Eliette e o Genivaldo para contar um pouquinho a história desse amigo que vocês conheceram em vida, de um artista super criativo. Haja visto os trabalhos que estão aqui nas nossas paredes e que vão ficar conosco o mês inteiro, né? Para que todo mundo que vem ao estúdio tenha essa possibilidade de conhecer um pouquinho. Sabe, Genivaldo e Eliette, desde que a gente criou o Ocupe.arte aqui na Valinhos FM, cada dia eu me surpreendo, porque, primeiro, que eu conheço pessoas que eu não tinha nem ideia que tem tanta gente fazendo tanta coisa bonita aqui na cidade. A gente conhece os mesmos sempre, não é? Mas, de repente, estão vindo pessoas diferentes. E o mais legal é que quando senta alguém, eles estão, a imagem que eles têm é essa que está nas minhas costas, do trabalho do artista. Aí eu vou olhando, né, vou observando os olhares, aí as pessoas ficam encantadas, e alguns já se pronunciam de imediato. Nossa, mudou, né? Olha que legal aquele quadro. Outros vão lá, põem a mão, né? Não consegue só olhar, tem que pôr a mão. E aí eu vou vendo quanto foi importante isso, porque a gente está dando visualização em trabalhos que talvez esse mesmo do De Faria, se vocês não tivessem tido essa visão agora de trazer aqui, ia morrer, porque a gente já não lembra mais, já ele está fora, já morreu, embora o trabalho fique perpetuado, mas se alguém não tomar a iniciativa de fazer o que o Genivaldo fez, ia morrer, não ia, Eliette? Com certeza, é um trabalho muito importante, inclusive o fato de vocês abrirem esse espaço para os artistas, que, né, temos tão pouco espaço para poder divulgar os trabalhos, né? Então é uma coisa muito bacana. E a gente só tem a agradecer. Quando a gente recebe artista, que nem a Eliette, que recentemente teve uma exposição aí. Onde que foi mesmo sua exposição? Eu até tentei trazer ela aqui, mas ela, é difícil. Ela me ignorou no Facebook. Na verdade, eu estou indo agora para Paris. Dia 2 de outubro, a minha exposição. Tá em tempo, você viu? Tá em tempo. Ela vem. Aonde você vai para Paris. Tá. E como é que aconteceu essa escolha? Olha, da quando sua eu fui voz? fazer exposição em Portugal, eu conheci uma pessoa lá, porque depois da exposição, que já estava agendada de um mês, meus trabalhos ficaram por um ano em Portugal, percorrendo todos os centros culturais, patrocinado pelo governo. E eu tive contato com uma pessoa que veio atrás de mim para fazer esse convênio aí, né? E aí ela que me convidou. Ela já tinha feito outros convites anteriormente que eu não pude participar. E essa vez eu falei, vai dar certo, aí... A vida é feita de contatos, não é? Por isso que a gente tem que... vai também, porque você vai conhecer alguém, alguma coisa... Faz um elo de corrente ali, não é? É verdade. Mas que legal. A partir de outubro agora? Dia 2 de outubro. Quantas obras você vai levar? 5. Daquelas que você trouxe aqui, tem algumas não, ou outras? São outras. Qual é o tema que você está levando? Então, na verdade, são obras que eu estou pintando, são todas obras novas, né? E eu tinha preparado umas telas, mas eram telas maiores, de 1,5 m, 1,20 m, e eu acabei mudando de ideia porque fica muito inviável enviar as obras e mandar colocar o chassi lá.
em euro, assim, ia ficar muito caro. Então eu acabei mudando de ideia e levando obras menores, 50 por 70, para que eu possa levar na mala, né? Fiz toda a documentação do IFAM, que é necessário quando vai levar para outro país, quando vai sair do Brasil, né? E então são obras novas e o tema é sempre campo, é o que eu faço, assim, sabe? Genivaldo, pensar que essa moça tinha sido desestimulada, o quadro estava atrás do sofá, quando alguém vai lá e descobre que ela é uma artista maravilhosa e com um talento tão grande, não é? Por isso que isso é muito importante, você ter uma vida cultural ativa na cidade, com pessoas cíveis que conseguem enxergar isso e valorizar isso. Então, muito bom. E aí a gente tem o Genivaldo aqui, que está a sua exposição fazendo sucesso, hein? Em Correio Popular e não sei mais o que. Cada pouco eu estou vendo a exposição em foco aí, muita gente visitando. Ainda não fui lá, mas eu ainda quero ir antes dela ser desmontada. Depois você não vai ver mais. Então. Não, tá muito legal, tá? Eu tenho encontrado, coisa na internet, de pessoas postando fotos, assim, pessoas que eu não conheço, nunca vi, assim. Outro dia encontrei uma moça que colocou na capa do Facebook dela, assim, eu não sei quem é, nunca vi, então sinal que a pessoa gostou. Teve um aluno de cinema da Unicamp que fez algumas, gravou algumas coisas lá para colocar dentro de um curta que ele fez de apresentação de final de mestrado, alguma coisa assim. Então, assim, tá fazendo um sucesso, assim. Eu tenho encontrado coisas maravilhosas. Tá? E dali já arrumando mala, porque também vai embora. Esse trabalho não. Esse trabalho eu vou dar um tempo com ele, mas eu já estou trabalhando na exposição de Moçambique do ano que vem. Então eu estou com outras coisas. Aquelas coisas que eu vi outro dia, uma foto lá, produzir bichos, o que é aquilo? É essa exposição que vai? Não, na verdade, criam as experiências que eu estava fazendo. Não é. A gente tem que adivinhar o que o artista está pensando ali, ele joga ali, né? Você fala, já está preparando outra. Mas vai sair umas outras coisas, então eu tenho umas ideias que eu estou experimentando. Em Moçambique é quando? Moçambique é em maio do ano que vem. Aí a gente olha para vocês dois, numa cidade tão pequena quanto é Valinhos, mas de repente explodindo aí, né? Não só aqui na cidade, no nosso entorno aqui, mas já fora. E isso tem uma proporção muito grande, né, Eliette? É muito bacana, sim. E a exposição do Genivaldo está muito linda. Eu tive o privilégio de estar lá na inauguração. Realmente é muito bacana. Aconselho todos a visitarem no MAN, em Campinas. MAC, desculpa. No MAC, ela em fica Campinas. todo dia lá? Como é que é? Menos segunda-feira. Inclusive, eles abrem de segunda a sábado, das 10 da manhã às 18 horas, e aos domingos, das 9 ao meio-dia. Também de domingo tem essa possibilidade. Então não perca, gente. Vai lá conhecer. Trabalho muito legal que vou falar errado de novo. Como é que é, Thiago? O Thiago já gravou. Toda vez o Thiago me dá a dica, porque eu sempre como alguma coisa. Bicho de corpo mole, mas de pele boa. Isso. E quantas peças tem lá? 52. Ô, louco. A maior que eu já montei até agora. Fazer tudo aquilo deu trabalho, né? Aquilo são 52 peças, ali tem 100 quilos de espuma, é um trabalho enorme. Agora, Genivaldo, voltando no De Faria e na vida profissional de vocês, esse contato foi rápido, foi pouco, né? Porque o De Faria ficou pouco tempo por aqui, mas pelo jeito foi intenso. O De Faria, ele, como disse, ele veio para cá no início da década de 90, e ele tinha um filho, só um filho, que faleceu com 41 anos, e aí passou em 2007, e aí em 2009 ele resolveu vender a chácara dele aqui e ir embora para Gália, que era uma pequena ilha onde eles já haviam morado no passado, enfim, retornou para lá. Eu cheguei lá 3 vezes, e era incrível, porque tudo que ele tinha feito aqui, ele refez lá.
Então, assim, eu fui 3 vezes e era assustador a quantidade de coisas que ele fez na casa. Eu tenho fotos disso. Só que aí, em 2012, a esposa dele faleceu. E a esposa dele, era aquela coisa que era o que eu falei, que era o oposto um do outro, mas ela mantinha ele era diabético. E ela mantinha ele, sabe, num rumo Controlado. certo, No controlado. ritmo, Exatamente. né, de alimentação. Infelizmente, com a morte da esposa dele, ele meio que se perdeu. E ele teve um fim bastante triste, ele faleceu cego. Então, a última vez que eu fui lá, foi um pouco antes dele falecer, então já foi triste, assim, né? Não era mais aquele De Faria que eu tinha conhecido. Parece que grandes artistas, né, a história mostra isso, né? Eles são tão centrados na arte e de repente se descuidam de muitos morrem muito cedo, não é? E deixando um grande legado, que é o meu caso do De Faria. E o acervo do De Faria? Na verdade, a maior parte, porque assim, ele fazia muita coisa que das coisas que ele fazia era por exemplo, ele fazia uma época, ele começou a fazer tapeçaria nos galhos das árvores da chácara dele. Era um trabalho maravilhoso, mas aquilo, só que é perecível. E aí a gente ia lá, e a pessoa falava assim, mas De Faria, isso está maravilhoso, mas isso vai acabar. E ele olhava para cima, você também vai. Então ele não tinha, e ele não tinha essa preocupação de registrar, ele fazia lá, porque era o trabalho dele. Então, e aí que eu falei, não, eu preciso registrar isso. Então toda vez que eu ia lá, eu levava a câmera, e aí ele já ia me mostrar coisa nova que ele tinha feito, então assim, é uma das felicidades que eu tenho de ter esse registro, porque meio que sobrou poucas obras, eu tenho algumas obras dele. Eu sei de alguma. A Aliette tem coisa dele também, a Ana Massara tem algumas coisas também. Certamente, conhecido dele de Marília, com certeza tem obras dele, mas também espalhada, a Vanessa não tem. Então, aquele que eu sempre volto a falar, a falta que faz um museu na cidade para você preservar isso. E junto com o De Faria tem Catuí, que você, né, teve uma preocupação tão grande, e se não tomar cuidado, daqui a pouco tem mais um, tem mais outro, como já foi aí o Paco de Ribes, como já foi outros, não é? E que vem aquele expoente e daí sumiu, a gente não consegue nem... Flávio de Carvalho, onde são as obras de Flávio de Sebastião Carvalho? Guimarães, tem muita gente. E então, é uma preocupação constante minha com essa memória da cidade. Então, essa ideia de trazer aqui hoje, então a gente sempre está trazendo artistas vivos, né, que estão entre nós, mas que essa ideia de vez em quando trazer alguém aqui para falar de um artista que já não está entre nós, mas que precisa ser lembrado, eu acho que é um meio de manter isso. E principalmente duas obras. Vocês trouxeram só 2 obras. Sim, pois é. Que é já uma amostra, né, do talento desse homem, né? Eu tenho um outro tapete desse tamanho que está guardado. E um dia, se Valinhos tivesse um museu aqui decente, museu de arte para isso, eu doaria essa obra para o museu. Mas precisa ter um museu, gente. Enquanto eu não tiver Você vai ficar com ele guardado. Então, vou ficar com ele guardado. Em qualquer lugar, não vou. Com toda certeza. A gente fica muito feliz, tá? Com a participação de vocês aqui hoje, dessas 2 obras que vocês trazem, dessa história que você nos possibilita relembrar, conhecer um pouquinho mais, compartilhar com os nossos ouvintes, e continuar despertando essa coisa pela arte, pela cultura, que em Valinhos está precisando tomar uma... Sabe aquela que você dá no traseiro, assim, vamos levantar e vamos para frente, não é? Na verdade, isso aí é um problema cultural, né? A gente vê que o Brasil não é um país que dá valor à arte, né?
Então, seria importante a gente ter realmente esse espaço aqui na nossa cidade, porque sempre tivemos artistas excelentes, né? Desde Flávio de Carvalho, Paco de Ribas, quer dizer, temos muita gente, e aí esses ainda que estão para vir, né? Então, seria realmente importante se a gente conseguisse ter um espaço para que a gente conseguisse fazer um acervo para que isso ficasse na história da cidade. O importante é o que vocês estão fazendo, o Cupiar está borbulhando, né? Tá E vem borbulhando, coisas não é? maravilhosas por aí. Vem novidade? Nossa, nós temos, agora já dá para adiantar um pouco, e nós vamos ter não vai ser para agora, mas talvez para o ano que vem, nós vamos ter um álbum de figurinhas com obras de artistas da cidade. Olha que legal. Então, assim, a ideia é das pessoas trocarem figurinhas, mas em vez de jogador de futebol, obras de artistas da cidade. Que legal, que ideia maravilhosa. Então nós estamos super animados, assim, é uma ideia antiga que eu estava guardando, e aí agora vai sair. Que bom, olha, parabenizo vocês mais uma A vez. gente vem aqui para falar sobre eu isso, espero. no lançamento. Aqui a porta é sempre aberta, né? Aqui, principalmente nesse espaço aqui, eu acho que vocês já têm cadeira cativa. Aqui é o momento das artes, sempre que quiserem à disposição. Genivaldo, obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Agradeço demais. Obrigada, Eliette. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos conversar ainda antes da ida para Paris. Nós vamos ter Eliette aqui para contar a sua história. Ou depois, para contar pode vir depois também, né? Vem antes, vem depois, não é? Isso aí. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e até a próxima. E um bom dia a todos os ouvintes, né? E agradecemos a oportunidade de estar mais esse dia aqui falando desse grande artista de Faria. Legal, eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Valinhos FM